Oi, o CC está começando agora. Hoje é Dia Nacional do Surdo. Vamos falar dos cuidados com a audição, assunto do médico Marco Sarvá. Ele vai explicar a importância da gente prevenir problemas auditivos em várias e diferentes fases da vida, do recém-nascido à terceira idade, por exemplo. A prevenção é importantíssima. Segundo Sarvá, muitas vezes a recuperação das lesões na audição não funciona totalmente. É preciso, então, muita atenção com os problemas, como excesso de ruído, infecções, doenças como diabetes e hipertensão. Vamos saber como evitar prejuízos com a greve dos bancos, com o advogado José Alfredo Lyon. Ele vai falar dos pagamentos e das operações que podem ser feitas fora das agências bancárias e como o consumidor pode se prevenir sem atrasar o pagamento das contas do dia a dia, apesar da greve dos bancários. Vamos conversar com o músico Robertinho Silva, que relembra mais de 50 anos de carreira no livro Se a Minha Bateria Falasse. O livro foi escrito com o jornalista Miguel Sá. Eles contam a trajetória do Robertinho, que percorreu várias fases da música brasileira, acompanhou vários artistas, tipo Milton Nascimento, Wagner Tiso, João Donato, Gilberto Gil e outros tantos. A música também é o nosso assunto, com o cantor e compositor Sombrinha, ícone do samba desde os tempos do grupo Fundo de Quintal. Sombrinha está lançando o CD Matéria-Prima, com participações especiais e luxuosas de Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Hamilton de Holanda e do parceiro, compadre Arlindo Cruz. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou abrir esse bloco falando da greve dos bancos. Nem mal nem bem, apenas tentando driblar essa greve, no sentido de que a gente tem que pagar as contas do dia a dia. E os bancos fechados implica da gente pagar multas se pagar atrasado. Ou até de ter coisas desagradáveis, tipo cortar o seu uso do cartão, cortar a sua luz. Bloqueios de telefone e outros telefone. nesse É complicado isso. Tem que pagar em dia, mas para pagar em dia tem que ter banco. A greve foi considerada legal? As greves estão, nos diversos estados foram consideradas legais pelos tribunais regionais do trabalho, corroborando Isso significa o direito. que fica tudo bem, eles podem ficar em greve o tempo que eles quiserem? Podem ficar em greve o tempo que eles quiserem, tem que se manter os serviços essenciais, que na legislação de greve diz que é compensação, a compensação de documentos, cheques, ordens de pagamentos. Dia 30 é segunda-feira, né? Um dia nacional de pagar conta. Né? Dia 30 de e começo receber do salário, mês, tem os pensionistas, os aposentados, como que vai ser? Nós temos aí dois blocos de pessoas, os que têm que receber efetivamente dinheiro vão ter de fazer fila nos caixas automáticas para poder retirar dinheiro. E nós batemos com o problema das pessoas que não têm conhecimento. Vamos para as pessoas mais idosas. Pensa assim, minha mãe, uma avó, coisa parecida, que tem dificuldade de mexer com equipamento eletrônico. Ou eu, que não sei mexer no... Ou as pessoas nem que sou tão idosa assim para ser sua mãe e não sei mexer no caixa eletrônico. Essas pessoas têm que tomar cuidado muito com a fraude, com o aproveitador. Eu sempre digo que tem que ir para o banco tem que disponibilizar e tem que deixar naqueles ambientes de caixas, teria de deixar uma pessoa para orientar. Mas não vai, estão todos em greve. Seria uma das obrigações de manter alguém lá para orientar, porque o próprio banco, se houver a fraude, ele vai ter de pagar a conta, ou seja, o banco vai ter que restituir se houver a fraude nesta hora, dentro das suas instalações. Se eu for tirar no mercado, no caixa eletrônica, não, mas se eu vou tirar dentro da instalação do banco e eu sofrer uma fraude lá, dentro dessas máquinas que clonam o seu cartão, ou alguém que, eu lhe ajudo, me dá a senha. O chamado chupa-cabra. O chupa-cabra é das mais conhecidas que tem. Ou eu te dou a senha e a saidinha dos bancos, ou seja, se for propiciado por falta de cuidado da instituição financeira, ela vai pagar essa conta e ela vai ter que ser responsabilizada. Isso é fácil de provar? Assim, como é que prova? Não há necessidade. Nós estamos no direito do consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Até seria fácil porque teria as imagens, mas hoje nós estamos no direito do consumidor, ele prevê a inversão do ônus da prova. Basta eu, como consumidor, alegar que houve. Quem vai ter de constituir essa prova é o próprio banco. O segundo grupo de pessoas que talvez sejam que tem maior facilidade, seria o pagamento. Eu fui retirar dinheiro, mas eu tenho que pagar as contas. Eu tiro esse dinheiro para pagar as contas. Para quem eu vou dar esse dinheiro se eu não posso dar, se eu não tenho quem receba? Então, aí nós temos os meios eletrônicos, internet, os próprios caixas automáticos, para quem tem acesso e para quem sabe mexer novamente. Empresas que não tenham esse sistema bancário, elas têm que disponibilizar um meio de pagar. Então, eu vou ter de ligar para a empresa e falar, dona empresa, fornecedora, onde que eu pago? Como é que eu pago? Eu vou na sua sede? E as empresas são, por leis, obrigadas a disponibilizar um meio para pagamento dessas contas.
e não tem saída. Se eles não fizerem isso, eles não podem se locupletar, ou seja, ganhar juros e cobrar multas e etc. e tal, por conta de atraso. Não podem cortar telefone, não podem cortar luz, não podem fazer sanções. Mas vão cortar. Né? Se não pagar, vão cortar. Veja, E não é tão simples também você ir no, sei lá, na sede da companhia de energia, da companhia de água. E muita gente também não sabe sede- acessar, fazer as coisas pela internet. É, se não souber fazer. As empresas de consumo, acredito que vão usar o bom senso, eu espero pelo menos, e não façam cortes, e não cobrem as multas, vamos por assim dizer. E nelas, elas não têm o meio de recebimento, tem que ser bancário. Então, o que eles vão alegar é que as lotéricas estão aí para receber, mas você vai acabar enfrentando filas homéricas para poder fazer esses pagamentos. Mas as lotéricas pagam qualquer valor? Pagam valores, Recebem qualquer recebem valor, né? valores Ah. de contas em qualquer valor. Ah, Elas é. estão para depósito em contas correntes da própria Caixa Econômica, até R$ 1.500, e outros bancos elas não recebem. Mas as contas de consumo, elas recebem qualquer valor, porque elas pegam e fazem o repasse, que está dentro do serviço essencial, que está previsto na lei como serviço obrigatório para ser mantido. Então, E não um dos há- meios. Não há nenhuma luz assim no fim do túnel, né? Assim, tipo, nós- a greve vai acabar segunda-feira. Não. Não, as assembleias que têm tido não têm chegado a um acordo. Nós temos uma coisa, nós estamos pagando um preço pela democracia, na realidade. É um direito constitucional, Claro, é um direito e que constitucional. depois Se ela veio foi uma contra- lei Se em ela for considerada 89. legal, a gente não pode nem reclamar. Se ela for considerada legal, que é o caso, a gente não pode reclamar. Mas tem que ser mantidas as condições mínimas. Nós, como consumidor, não podemos pagar o preço, além do preço social da própria greve. Isso é uma questão básica. E aí, essas contas, assim, luz, telefone, condomínio. Condomínio pode pagar na portaria do prédio, de modo geral. Alguns prédios, sim. Alguns podem, mas vai ser uma tendência, né, Vai durante ser o uma período da tendência, e o greve. síndico vai ter de resolver o que fazer com aquele dinheiro em caixa, porque ele vai ter de pagar as contas. O condomínio é um rateio de despesas, onde entra para o condomínio pagar as suas despesas. E o síndico tem dinheiro e tem contas. E o banco fechado, como é que ele vai resolver que não vai ter nenhum meio eletrônico para poder fazer pagamento, já que o dinheiro do condomínio está com ele? Então, não é uma solução propriamente dita pagar na portaria. O síndico vai ter cheques e não vai ter como pagar as contas do condomínio. A gente já Mas vê é uma os solução condôminos- para o morador. Mas esse morador É uma amanhã vai estar rima sem pro elevador. Nós vamos estar com esse morador sem elevador amanhã, subindo a pé, dependendo do andar que ele mora, é desagradável. É um problema sério. É, isso. mas é complicado isso, né? Uma administração... Não, que tem que ficar preocupado com isso. Como é que vai ser? O dia a dia das pessoas se tornou mais complicado no momento que foi deflagrada essa greve, porque é tudo. Para poder pagar contas, para pôr gasolina, ou seja, tudo hoje em dia você acostumou usar o banco, no mínimo para sacar dinheiro, quem não usa os caixas eletrônicos. Mas ou os seja, pagar caixas as contas. eletrônicos vão continuar funcionando. Estão continuando funcionando, E a está lei dentro da de obrigação. defesa do consumidor, ela estabelece que eles terão que ser realimentados? Não a defesa do consumidor, essa é a lei da greve que já obriga. Nós temos, lei da nós greve? temos dois aspectos legais. Uma lei do consumidor, que vai reger a minha relação com os bancos, e outro que, na realidade, os funcionários do banco eles têm que resolver, dentro da lei da greve, manter os serviços essenciais. Quando se faz no O começo caixa do ano, eletrônico é considerado um serviço a essencial. compensação bancária, então são os pagamentos. E o que deixa de funcionar de fato? Porque parece que isso empurra as pessoas para, se a gente não usa o cartão, se a gente não usa a internet, vamos usar. Vamos aprender mais rápido a usar, sob pressão as coisas funcionam. E o que não vai funcionar, na verdade, se a compensação funciona? Se eu posso usar a caixa eletrônica para depositar e para pagar contas. Isso. Ou a internet, eu posso pegar todos os cheques e depositá-los na caixa eletrônica. O que não vai funcionar O que não de vai fato? funcionar é o atendimento específico bancário, o O serviço que você usa dentro da fisicamente, né? agência. Agência De física. empréstimos e- Empréstimos, operações bancárias em geral, todo aquele atendimento das Financiamento pessoas que da ainda casa os financiamentos de casa própria, cadastro, carros, cadastro. toda a parte cadastral, toda a parte Seguros e interna tal, operacional do seguros. Você ainda tem as seguradoras que podem fazer aí o problema delas com a relação do banco. O seguro você ainda resolve, salvo o seguro do próprio banco. Claro. Mas então o que não funciona é essa questão, é somente serviços feitos dentro da agência. E dá para esperar um pouco. Mas você tem o ônus, você pode esperar relativo, você tem contas, e você vai fazer fila no caixa eletrônico, fila numa coisa, salvo se você sabe usar a internet e tem aquelas diversas senhas que estávamos falando, dentro de tokens e cartões numéricos e os alfanuméricos, as diversas senhas. Se você tem essa habilidade, você quase não vai sentir, salvo se precisar sacar dinheiro para poder alguma coisa que não se pague em dinheiro, que não se pague com cheque ou dinheiro plástico. Então, aí sim você vai sentir o problema da greve.
É nesse ponto que você vai ter o ônus da greve. Parece que a população tem uma condição de segurar um pouco isso. Né? Um certo grau de população. Nós ainda temos muita gente, principalmente a classe dos aposentados, vão começar a receber agora os aposentados. Os aposentados têm problemas com o sistema eletrônico, eles não recebem dinheiro e uma grande massa da população depende realmente da aposentadoria, uma aposentadoria de mais baixa renda que não vai ter o meio eletrônico. Essa que é a maior prejudicada. Os de menor renda são os mais prejudicados. Nós vamos ver o que vai acontecer. Menor renda e maior idade. Prejuízo, e maior idade. Nós vamos sentir agora no início do mês, nós vamos estar vendo que vai estar acontecendo. Mais prejudicado. É uma penalidade danada. É como greve de assistência médica. É parecido, né? Quem é mais penalizado é quem usa mais. Quem mais precisa, quem está mais... mais idade, mais carente, mais doente. Transporte coletivo, ou seja, acaba a greve penalizando uma parcela da população mais necessitada. Ao mesmo tempo que faz parte da democracia, é um direito legal, tem os seus transtornos. Tem os transtornos e é uma necessidade, muitas vezes, não defendendo o direito ou não, a causa específica. Nós temos aí hoje as greves dos professores, nós temos a greve dos bancários, o Correio está em greve e praticamente não se fala nisso. Então, nós estamos com um ciclo melhor ainda, que as contas não chegam pelo Correio e você tem que dar um meio de pagar essas contas. Então, chegam vencidas chegam vencidas. Problema de quem recebeu. E aí está na questão do fornecedor novamente. O fornecedor tem que se preocupar com isso e dar um meio para que não pague ela atrasada ou não me cobrar a multa depois. Se houver a cobrança das multas, se houver o abuso do fornecedor, cabe ao consumidor reclamar aí no juizado especial, que é fácil, é rápido, é célere, e resolver esse problema. Não se deixar ser abusado. Mas é uma encrenca, né? É uma Porque, encrenca. na verdade, aí, embora tenha mais dificuldades com a internet, em muitos casos, menos dinheiro, o aposentado tem mais tempo para ficar reclamando isso. Né? Então, ele vai levar só essa vantagem do tempo, porque o resto que é para tudo ficar lá contra ele. aguentando, é real. Mas vamos esperar que tenha um final rápido. Fim rápido. Que não seja como a dos professores. E o problema do fim Pra rápido... gente não ter que ir para o tribunal e tal. É esse que eu ia falar. O problema do fim rápido é as consequências que ela deixou, que não se tenha de ir aos tribunais para reclamar os direitos, que os fornecedores respeitem os direitos dos consumidores que não deram causa aos atrasos ou o que quer que seja. Complicado. A gente devia todo mundo estudar um pouco de direito, né? Porque vai precisar alguma hora de ser advogado. Ou alguém da família. Você vai fazer isso, Sombrinha? Já indicou alguém da sua família para estudar direito? Você vai ser o representante legal daquele cara. Antigamente não tinha as famílias que falavam, você vai ser o padre, você vai ser o médico. Aí vai chegar uma hora que vai ter um advogado. Você vai ser um advogado para todo problema. Mas a gente volta aí com algumas questões, tá? Então, na verdade, doutor Leon, tem que procurar os caixas eletrônicos, a internet, a maneira de resolver essas questões. Isso, tem que achar uma maneira própria para resolver a questão e pagar. As questões das contas com a greve greve dos bancos. Greve dos bancários. Né? Isso, dos bancários. Bom, enfim, por exemplo, para receber o PIS não tem no caixa eletrônico. Não, aí vai ter de esperar a agência abrir para poder fazer os direitos que não são pagos por meios eletrônicos. Então, tem situações que não... Bom, se der para você responder, dou a maior força, tá? Vou te passar já. Certo. Robertinho Silva já vai lançar dia 27, o livro está na... 17 de outubro. 27 é ele. 29. 17 de outubro na Argumento. Isso, na Argumento. O livro está no backstage.com.br. O nosso Sombrinha está nas melhores casas do ramo. Não, está na internet também, né? Na internet. Sombrinha.net, quiser adquirir o CD.